Muito bem, quando você vai mandando a sua participação a respeito desse assunto, as telas, o uso do telefone celular, a hiperconectividade, o tempo todo ligado aí no seu telefone, no seu WhatsApp, nas notícias, no seu Instagram e redes sociais, a gente vai tratar aqui no estúdio, na conversa de hoje, exatamente aí sobre a hora de dar uma pausa, né? Um limite para respirar diante dessa questão da hiperconectividade, a impressão que a gente tem que cada vez mais nós estamos aí utilizando as tecnologias, elas estão sim presentes nas nossas vidas, mas isso tem começado, inclusive, cada vez mais cedo, né? Nós estamos tendo gerações que já nascem com o dedinho do arrasta para cima, arrasta para o lado, clica aqui, abre o link, entendendo muito mais essa relação com as redes sociais, com a informação, com a internet, com a conexão 24/7, o tempo inteiro, né? Do que as gerações anteriores, que muitas vezes vieram ali de uma leva analógica e foram tendo aos poucos essa transformação, essa conexão aí dentro do universo que se apresenta ao longo das nossas vidas. E claro que como tem essa mudança, novos paradigmas vão surgindo, né? A questão da educação é uma delas, a questão do foco é outra, né? Paciência, ansiedade, são desdobramentos que vão vindo muito ligados a esse comportamento de uma geração que está conectada tempo todo e que muitas vezes desafiam pais, educadores, familiares e até amigos, né, no sentido de limites para isso tudo. Então, qual é o momento de desconectar? Qual é a hora de dar um tempo do telefone, né, de dar um tempo da internet, basicamente, que o telefone a gente liga pouco e conecta muito, né? Acho que a função dele principal já se perdeu há muito tempo, né, que era de fazer ligações. Hoje é a selfie, é abrir as redes sociais, é estar conversando em tempo real, por vídeo, com algum amigo, com alguma amiga. Então, a gente vai trazer aqui algum norte, ou tentar trazer algum norte aqui para quem nos escuta nesse desafio aí de colocar limites ou entender ali, né, qual é a relação saudável que se constrói, como tudo na vida, né, com o caminho do meio ali, muita moderação. Para isso, eu tenho um time de convidadas muito especiais, enquanto você da audiência já vai lá colocando o seu pitaco, a sua observação, se você tem dificuldade com relação com o telefone, dá limites para o seu filho, né, ou mesmo no ambiente escolar. Enquanto a gente desdobra o assunto, eu quero apresentar aqui quem está comigo, a Bruna Santana, no estúdio, psicóloga, especialista em pessoas e cultura Gateware. Tudo bem, Bruna? Obrigada pela presença aqui no estúdio da Jovem Pan News. Tudo bem, Rafa? É um prazer estar aqui com você e com a tua audiência aí da Jovem Pan. E também participam, né, através aí da conectividade, inclusive de forma online aqui conosco, a Camila Bruzzi, fundadora do Movimento Desconecta. Oi, Camila, boa tarde, seja bem-vinda ao Ponto de Vista. Oi, boa tarde, tudo bem? Obrigada aí por me convidar. E também a Kátia Tiene, pedagoga com pós-doutorado em educação, coordenadora de graduação e professora de pós-graduação na PUC Paraná. Kátia, seja bem-vinda. Uma excelente tarde de quarta-feira para você. Obrigada, muito feliz com esse convite. Acho que vai ser um papo bem divertido. Muito bem, então a gente já vai começar exatamente trazendo ali, né, a problemática em torno da questão do ponto de vista aqui das minhas convidadas. Eu vou pedir para ouvir um pouco da Bruna, primeiramente, a respeito aí dos desafios que se apresentam em relação a essa questão de limites. Quando é a hora de desligar, e principalmente aí para as crianças e para os adolescentes? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de até tempo limitador mesmo para crianças e adolescentes, as crianças até 5 anos, 1 hora é suficiente por dia. Então, passando disso, já se torna algo além daquilo que é aceitável, né, de frente às telas. E quando a gente fala de adolescente, é claro, vão passar horas e horas ali, até porque hoje se aprende idiomas, tem como estudar na internet, então às vezes passam muito tempo estudando, mas é importante que ali a cada 2, 3 horas pare alguns minutos, pelo menos, para fazer alguma outra atividade. Então, se você precisa estudar ali, faça 1 hora, mais 30 minutos de intervalo, 1 hora de estudo, mais 30 de intervalo, para que isso também não acarreta o cansaço mental mesmo, porque o nosso cérebro ele cansa de ficar em frente às telas por longos períodos. Então é importante fazer essas pausas. E esse tempo que você está trazendo como recomendação, né, para 5 anos e para crianças mais velhas, ele tem que balizador, né? Qual o fundamento que se apresenta em relação a esse período de tempo, né? Para ter uma relação saudável com a internet, com o telefone celular?
é levantado ali a questão da atenção. Então, entende-se que a partir de mais do que isso, né, uma criança que fica com mais tempo do que o previsto ali em frente às telas, ela vai ter uma atenção menor, ela vai ter um nível de criatividade menor, ela vai ter níveis também de desenvolvimento menor do que crianças que não ficam em frente às telas. Então, é levado em consideração o desenvolvimento cognitivo, né, dessas crianças e adolescentes. Eu queria ouvir a Camila sobre tudo isso, porque a Camila é exatamente do movimento Desconecta, né, que surge nesse sentido de proteger ali exatamente a saúde mental de crianças e adolescentes e também de trazer um alerta muito importante em relação a isso que a gente vem discutindo aqui, né? Balizar e mediar um pouco essa relação com as redes sociais, com o celular, com a internet. Ô Camila, qual é a percepção que você tem, né, sobre essa realidade que se apresenta hoje no Brasil para essa geração atual, ligada e muito ligada aí às questões que estão presentes no mundo virtual? Olha, o que os estudos, os especialistas vêm mostrando é que a situação está bem crítica, né? Temos aí uma geração que está com uma queda cognitiva em relação à geração anterior, e isso é a primeira vez que acontece aí na história, né? A gente está com o quadro de saúde mental infantil e adolescente muito grave, com níveis de ansiedade, níveis de depressão, níveis de suicídio, níveis de automutilação, assim, incrivelmente altos na última década, né? Em especial a partir de 2012, que é quando acontece a grande disseminação do smartphone com a câmera frontal, né, que é onde permite o selfie, e do momento também que a Meta compra o Instagram e o Instagram passa a estar amplamente difundido, né? Então, enfim, já existem aí muitos cientistas, estudiosos e livros e pesquisas mostrando o quanto que o excesso de redes sociais e de telas de uma forma muito precoce tem sido prejudicial de diversas formas para a adolescência e para as crianças. Agora, dentro disso, né, que essa questão você já trouxe aí de destaque os resultados e os problemas que vão desdobrando desse uso desregrado e dessa relação com a tecnologia, já existe algum tipo de norte, algum tipo de sinalização? Acho que o próprio movimento que você representa já é uma resposta da sociedade diante desse problema que vem se apresentando, né? Esse alerta, esse trabalho. Mas eu queria a sua avaliação se a gente consegue ter ali algum tipo de movimento, mesmo que seja preliminar, né? E que venha contrário a essa realidade que é instaurada desde 2012, como você apontou, Camila. Já é possível perceber alguma mudança na sociedade, alguma preocupação na sociedade, né? Algum tipo de regramento, como a discussão, por exemplo, dos celulares nas escolas? Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que o fato do movimento Desconecta existir e ter crescido tão rapidamente esse ano é um reflexo de que a sociedade está preocupada, sim, e que, especialmente as famílias, né, nós como mães, a gente tem visto dentro de casa como esse efeito diretamente nas crianças tem sido uma dificuldade para a gente conseguir gerenciar isso, para a gente conseguir controlar e ter que aprender, né, sobre essa nova tecnologia, sobre essa nova forma de controle, sobre os diferentes riscos. E especificamente, né, posso contar um pouquinho aqui da história, né, nós como mães de crianças pequenas, né, a gente já percebia a dificuldade que a gente tinha de estar controlando as diversas telas que eles já têm acesso aí no dia a dia. E sabia que no momento em que você entrega um celular para uma criança, dizendo esse celular é seu, essa dificuldade, ela aumenta exponencialmente. Então, tinha sempre assim esse ímpeto de que eu não vou dar celular para o meu filho, eu vou adiar o máximo que puder, mas o que os pais das crianças mais velhas nos diziam é que no momento em que elas tivessem todas as outras crianças na sala de aula com o celular, ia ficar muito difícil para a gente dizer não também, porque toda a socialização das crianças começa a acontecer através do celular, e nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver o seu filho isolado socialmente, né?
Então, começamos e eu e mais algumas outras pessoas que a gente vinha conversando, a ficar apavorada com esse momento, né, de ter que dar o celular, mesmo sabendo que não ia fazer bem para eles. E por isso a gente resolveu começar esse movimento, né? A gente veio com essa ideia de fazer um acordo coletivo, onde a gente, né, tomou coragem, tirou o tabu desse assunto e começamos a dialogar e conversar. Gente, vamos fazer um combinado da gente entregar o celular mais tarde. Então, esse é o propósito do Movimento Desconecta, fazer acordos coletivos entre famílias, de comunidades, né, para que o seu filho esteja protegido. Então, a gente propõe adiar a entrega do celular até pelo menos 14 anos e das redes sociais até pelo menos 16 anos. E que se nenhuma outra criança ou adolescente tem ao redor, vai ser muito mais fácil, né? Então, muita gente hoje fala, mas é impossível, a realidade é outra. E aí, o que a gente fala sim, mas se a gente fizer junto, a gente consegue recriar uma nova realidade. Então, a ideia é essa. Porque esse ponto que você trouxe, ele é muito importante mesmo. É a pressão do grupo, né? Tá excluído do grupo, porque eu sou o único que não tem celular na minha sala, eu sou o único que não consigo conversar no grupo dos meus amigos que estão fazendo parte ali dentro da sala. Essa conversa com os outros pais para estabelecer essas metas que você mencionou, de 14 anos para o celular, 16 anos para as redes sociais, foi um trabalho fácil de se conseguir? Acho que muitos pais estão se perguntando assim, estou ouvindo o exemplo da Camila, será que eu conseguiria implantar isso na minha realidade? É fácil negociar com outros pais ou, né, com, enfim, pais de amigos que têm a mesma faixa etária para que esse combinado possa trazer essa segurança aí para as crianças e adolescentes? O que você diria para a nossa audiência sobre essa negociação aí com os outros adultos, Camila? Sim. Bom, com relação à primeira parte da sua pergunta, né, com relação à idade, essa idade a gente não definiu da cabeça, a gente não foi uma negociação, digamos assim, né? O que a gente fez, a gente pesquisou bastante, olhamos o que os especialistas estavam dizendo e também o que os movimentos internacionais estavam fazendo. E hoje existe uma corrente muito forte que vem seguindo, especialmente o Jonathan Haidt, que é um psicólogo social dos Estados Unidos que mergulhou nesse assunto aí na última década e publicou um livro no começo desse ano, A Geração Ansiosa, e onde a recomendação dele é muito clara, exatamente essa, né, que a gente adotou, né, de 14 anos para smartphone e 16 anos para redes sociais, que é a mesma idade que os movimentos que a gente pesquisou e conheceu aí nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, têm adotado também. E aí, com relação à outra parte da pergunta, né, que é sobre a dificuldade dos pais de fazerem esse movimento, né, eu vou dizer, não é fácil, tá? E quanto mais sozinho você tiver, mais difícil ele vai ser. Mas o que eu acho que é a beleza do Movimento Desconecta e que a gente tem ouvido das pessoas é que enquanto as pessoas estão sozinhas nessa luta, é muito difícil, mas a partir do momento que a gente apareceu e a gente começou a falar sobre isso, né, a proposta que a gente faz é que seja muito baseado em diálogo, baseado em compreensão, não é sobre julgamento, não é sobre a gente culpar as pessoas que tomaram essa decisão. Muitas dessas informações e das pesquisas científicas que estão sendo divulgadas agora, elas não existiam um tempo atrás, né? Então, não é sobre a gente ficar se colocando um contra o outro, muito pelo contrário. É sobre a gente estar aberto. Todos nós entendemos que é difícil pra caramba dentro de casa, né? Cada um tem um contexto diferente, as crianças são diferentes, elas têm personalidades diferentes, mas quando a gente está junto, quando a gente dialoga, tudo fica mais fácil. E especificamente sobre o Movimento Desconecta, né? A gente disponibilizou. A gente tem uma metodologia, né, que a gente pegou de outros movimentos internacionais, adaptamos e colocamos aqui para o Brasil. Essa metodologia, ela inclui 6 passos e ela ajuda aqueles que estão querendo levar o Movimento Desconecta para a sua escola, para a sua comunidade escolar, ela ajuda essas pessoas a saberem o que fazer, né, uma coisa atrás da outra. Então, certamente, se você chegar com um acordo debaixo do braço e falar, pessoal, vamos assinar de um dia para o outro, eu acho que vai ser muito difícil ter uma adesão, porque muita gente olha para isso pensando, isso não vai dar certo. Mas a metodologia, ela propõe exatamente um processo para vocês, né, para as pessoas seguirem um passo a passo progressivo
de envolvimento de uma base da comunidade que já está um pouco mais engajada nesse assunto, né? Vamos aquecer as pessoas, trazer uma conversa, trazer os estudos, né? Depois, né, tem uma pesquisa que a gente propõe também para entender um pouco melhor de qual a opinião das pessoas e com isso ter ideias de como atuar. Fazer uma campanha de conscientização, trazer palestrantes, a gente recomenda, né? Tem pediatra, psicólogo, tem uma juíza da vara da infância e da adolescência com muito conhecimento de causa sobre os problemas, até na área criminal, né, que ela traz. E com essas palestras a gente consegue ir trazendo muito mais conhecimento e conscientização das famílias da importância de fazer esse acordo coletivo. Então, gente, ao longo de meses, e ao final do quinto passo, né, quando finalmente chega no sexto passo, que é agora sim, estamos prontos como comunidade para assinar um acordo, aí sim fica fácil, né? Então, não quero minimizar de forma nenhuma, mas é um processo, a gente está, digamos assim, está no começo, a gente fez em poucas escolas até agora, mas a gente teve resultados muito, muito, muito positivos. Então, o meu convite é para quem tem interesse, para quem realmente está preocupado com essa questão, procure duas pessoas que sejam, né? Outras duas mães ou pais na sua escola. Entre no nosso site, se inscreva e participe, seja um líder do Movimento Desconecta na sua comunidade, né, na sua escola, enfim, no seu universo, e a gente ajuda nesse processo. Eu quero ouvir um pouco da Kátia sobre essa realidade, esse desafio que se apresenta, né, de uma parceria aí de quem está em torno das crianças e adolescentes, tem as famílias, e a gente já falou um pouco sobre isso, né, e também sobre a questão das escolas. Como é que você enxerga, Kátia, essa problemática do telefone celular, da hiperconectividade, né, e os impactos aí dentro desse uso excessivo de telas no desenvolvimento das crianças e adolescentes? Já está posto, né, que realmente as causas de diferentes situações e problemas acontecem por conta dessa hiperconexão, mas nós temos algumas questões profundas relacionadas a isso. Então, primeiro, em 2015 foi lançado um manifesto que se chama Manifesto on Life. Pesquisadores europeus se reuniram e começaram a estudar qual era o resultado, o que poderia acontecer com essa sociedade hiperconectada. Então, eles foram olhando para todos os setores, economia, política, cultura, e claro, educação, trabalho, relacionamentos, e eles criaram um manifesto, esse manifesto se chama Manifesto on Life, coordenado pelo pesquisador Floride, mas o que é importante nesse manifesto? Eles trazem quais são os pontos positivos e quais são aqueles que nós podemos chamar de pontos de atenção, aqueles onde nós precisamos deixar um pouco mais o nosso olhar focado em tudo isso. Então, ouvindo a nossa colega falar, né, foi muito interessante, porque imaginando que a Unesco está super preocupada e tem criado documentos e tem nos provocado, estou na educação há mais de 40 anos e agora voltei a me aprofundar e voltei para o banco da escola, né, e estudar. Eu estou fazendo um curso internacional sobre a questão do futuro, né, de nós estudarmos o futuro, que se chama Future Studies. Quando se fala nisso, quando se fala em letramento de futuros pela Unesco e pedagogia de futuros, nós estamos falando de tecnologias. Nós estamos falando de um mundo hiperconectado, nós estamos falando desse mundo de inteligência artificial que nos cerca, onde nós usamos a tecnologia sem perceber. E aí eu fiquei pensando como que nós podemos unir os dois lados, porque eu imagino que nessas casas as pessoas também comprem pelo Mercado Livre ou peçam comida pelo iFood. Então, olha só, eu sou muito contra a proibição, e eu vou deixar aqui que é uma opinião minha, né, de educadora de 40 anos, que estuda essa área de educação digital. Por quê? A proibição, ela é sempre um problema, nós todos já passamos por fase na nossa vida onde tudo que é proibido é mais gostoso, né? Tudo que eu não posso acessar é aquilo que eu quero, infelizmente. Mas o que eu acredito como educadora? Que a escola, que o ambiente educacional, tanto quanto a família, são os ambientes onde eu vou ensinar, onde eu vou mostrar como fazer, onde eu vou desenvolver o senso crítico,
onde eu vou desenvolver a criatividade. Então, o que eu imagino como educadora? Primeiro, porque nós vimos tudo isso que as duas colegas trouxeram aqui, super válidos e são reais, os dados são reais, nós temos estudado esses dados também, e eles mostram que realmente a influência das tecnologias tem sido um pouco pesada na sociedade e causado algumas coisas bem relevantes. E aí eu fico pensando, ok, se nós podemos chamar a tecnologia como se ela fosse uma droga, levar nesse nível, né? Então imaginem que nós somos pessoas que usamos drogas o tempo todo e de repente nós somos proibidos de utilizar. O que acontece com o nosso cérebro? A neurociência mostra a influência das telas, da tecnologia, como foi trazido aqui. Então, simplesmente a proibição, para aqueles que já usam, ela é um pouco arbitrária, na minha opinião, porque o que eu vou colocar no lugar? Então, se eu proíbo na minha escola que se use as telas, o que eu vou colocar no lugar? Eu formei o professor para receber esse estudante que estava acostumado a ter acesso às telas, que o cérebro dele já tem toda uma plasticidade relacionada a isso. Eu formei esse professor para trabalhar com esse período de transformação, de mudança, onde o meu estudante vai precisar receber outros estímulos, onde a aula desse professor tem que ser muito mais motivadora, tem que ser envolvente, desafiadora, porque aquilo que deixava, né, o cérebro super animado, serotonina e tudo mais, deixa de existir. Então, a minha grande preocupação como educadora é proibição para aqueles que usam é diferente do que ela disse, né, de nunca deixar usar, que a gente já chega lá. Podemos até conversar mais para frente, se for o caso. Mas a proibição hoje, nas escolas, ela tem que ser substituída, eu acho que essa é a palavra, pelo quê? Então, o estudante não usa mais o celular, e aquele tempo que ele ficava no celular, o que vai ser oferecido para ele? Esse professor foi formado para trazer esse estudante para um ambiente mais integrado, mais motivado, mais desafiador. E aí eu fico questionando também, e vocês me perdoem o que eu vou falar agora, mas depois de 40 e poucos anos, como eu disse, na área de educação, afinal de contas, que aula era essa que era mais legal ficar no celular do que participar da aula? O celular, ele é um instrumento fantástico, eu faço muitas palestras, faço workshops e digo para os professores, um único celular, ele pode fazer uma mágica na sala de aula. Porque o celular não é para nós consumirmos na educação, o celular é para nós produzirmos. Então, se nós invertermos a lógica de usar essas telas para produzir, para desenvolver a criatividade, para tratar desse letramento de futuros como a Unesco vem nos pedindo, criar uma pedagogia de futuros, o celular pode ser um excelente instrumento, porque o que é o celular? É uma tecnologia, como é uma folha de papel, como foi a caneta, como foram os livros. Então, a importância do celular afinal de contas, qual é a estratégia didática que tem por trás da minha aula, do meu planejamento, da minha proposta, que é mais legal ficar no celular fazendo outras coisas do que aprendendo com ele. Então, eu começaria, né, com essa reflexão, que essa proibição, ela vem por quê? Porque culturalmente foi se deixando o celular ser utilizado de diferentes formas, mas não efetivamente como ele deveria ser usado dentro do ambiente escolar. E hoje nós precisamos reverter isso. Talvez a proibição não fosse o melhor caminho, mas a mudança de cultura né? Para que eu uso? Então, nesse mundo hiperconectado, e aí tem um conceito que é fantástico, que é o conceito de on-life, que não é nem online nem offline. Hoje nós vivemos on-life. Como eu disse, né, compramos no Mercado Livre, pedimos no iFood, chamamos o Uber. Então, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, assim que a gente tem que se preocupar em pensar sobre ela. E ela faz parte da vida dos pais, e os filhos estão vendo. Então, esses pais também têm que ser preparados para mostrar como usar, ensinar como usar com ética, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E aí, devagar, ir levando essa criança, esse adolescente, para esse processo de inclusão, porque eles vão ver os pais utilizando, né? O que aconteceu muito, e eu acho que foi o maior erro da nossa sociedade, foi adotar o celular como babá, foi adotar o celular como, enquanto eu
estou nas redes sociais, meu filho precisa estar ocupado, então eu dou o celular para ele, ou um tablet, porque não importa qual é a tela, e digo assim, não, mas ele está aprendendo as letrinhas e está tudo bem, ou ele está assistindo um vídeo de criança e está tudo bem. Então eu acho que foi um comportamento cultural, que agora nós precisamos nos adequar, mas eu tenho a grande preocupação, que é a mesma preocupação da Unesco, de nós não termos esse apagão por conta de tudo isso. Eu acho que é uma construção de comportamentos novos, que a gente ainda não sabe quais são, que precisa acontecer. Muito bem, agora são 3h27. A gente já colocou aqui na mesa vários pontos interessantes a respeito dessa discussão, né, do ponto de vista de pais, de educadores, de desafios que se apresentam em torno do tema. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está na audiência pode entrar no YouTube em Jovem Pan Grupo RIC e deixar por lá, como fez a Thaline, já colocou um depoimento ali na volta do intervalo. Vou registrar a participação dela, inclusive com um convite aqui sobre a opinião das minhas convidadas. E lembro que lá no YouTube você pode votar ainda dizendo se você acha que viveria bem sem internet. Então entra lá, participa, a gente vai pro break e volta rapidinho. Até já. 3h31, estamos de volta aqui na Rádio Jovem Pan News. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você nos acompanha pelas ondas das FMs do Grupo RIC, ou então eu te convido a justamente acompanhar a nossa transmissão pela internet. Afinal de contas, você já sabe, a Jovem Pan News é a rádio que virou TV. Então, acesse a nossa transmissão do YouTube, lá tem espaço para você deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião, registrar a sua participação, além do like, e ainda de quebra responder a nossa enquete. Estamos perguntando se você acha que viveria bem sem internet. Deixa lá o seu voto, sim ou não. Os ouvintes já vão registrando por lá os likes, os votos e também participações. E eu quero lembrar que o assunto de hoje, para os ouvintes que estão se juntando aqui à Jovem Pan News a partir desse horário, é justamente o equilíbrio na hora de usar o telefone celular, em especial no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Comigo hoje participam a Camila Bruzzi, fundadora do Movimento Desconecta, a Kátia Etienne, que é pedagoga com pós-doutorado em educação, coordenadora de graduação, e professora de pós-graduação na PUC Paraná, e também a Bruna Santana, que é psicóloga e especialista. Agora, Bruna, você conta pra gente aí o nome da empresa que você representa com especialidade de pessoas e culturas nessa empresa de tecnologia e inovação, por favor. Como é que chama? Gateway. Pronto, tá dito aí o nome da empresa. E aí é o seguinte, os ouvintes já foram enviando participações pra gente. Eu começo aqui registrando, inclusive, a participação da Thaline, que ela colocou: eu tenho um filho, bebê, e parece que ele fica quase hipnotizado quando vê telas. Por mais que eu evite, às vezes escapa algo como estamos fora de casa. É muito difícil. Realmente é uma conta bastante... Eu tenho uma filha pequena, posso dizer que é uma conta bastante complicada, porque às vezes você, como mãe ou como pai, o responsável não dá, mas é inevitável que a criança vá se deparar com momentos e oportunidades que ela tem ali a tela, né? Tem avós, né? Tem padrinhos que às vezes não estão ali na mesma sintonia, ou mesmo pais de amigos. Em algumas situações sociais se apresenta essa questão do telefone. E esse relato que a gente tem da Thaline falando que percebe um encanto, fica quase hipnotizado olhando ali para as telas, é muito natural de se perceber também, né? De fato, é uma coisa muito sedutora ali naquele aparelho, quando as crianças e adolescentes acabam tendo acesso, mesmo que por pouco tempo, mesmo que não seja rotineiro, e que é preciso entender da maneira melhor de administrar isso. Então, eu queria ouvir um pouco, né, Bruna? Você acha que o contato com o telefone celular, com a internet, ele é natural, né? Não deveria ser uma coisa também a ser tão demonizada ou banida? Existe com equilíbrio uma boa utilização do celular, ou isso depende da idade, depende da fase da vida? É natural esse encantamento que essa mãe relata aqui pra gente também na Jovem Pan News? É natural porque as crianças, elas, principalmente as menorzinhas ali até os 2 anos, elas vão se encantar com tudo que tem muita cor, muito brilho, com tudo que tem qualquer coisa em movimento. Então, se você coloca um brinquedo muito colorido na frente, a criança vai se interessar também. Mas, até dentro ali
das normas, ou mesmo do esperado para criança até 2 anos, é que não tem acesso a telas. Porém, hoje a gente está num mundo muito conectado, então é quase impossível você ficar longe das telas 100% do tempo. Então, o que é importante é que os pais entendam que às vezes você vai estar assistindo TV e o seu filho vai passar e ele vai ver, enfim, cuidar com o que você está assistindo e em que momentos você está com esse telefone. Então, que seja prioridade para os pais estarem mais presentes e utilizarem menos ali, seja desenhos, computadores, celulares, como meio de interação para a criança e com a criança. Então, não tem como você barrar, a criança vai ter acesso, até porque hoje a gente está falando de uma ligação que você vai fazer para um parente que mora longe, então você vai utilizar o celular, você vai fazer ali você trabalha no celular, muitas pessoas trabalham no celular, então é inevitável que as crianças não tenham acesso, mas é importante que os pais consigam delimitar o acesso e ao que a criança está assistindo. Então, passou ali uma propaganda, uma reportagem que não é interessante, que não é favorável para aquela criança, desliga a TV, troca o canal, enfim, porque se ela não vai realmente olhar para aquilo, mas no momento em que ela olhar e estiver passando algo que não é própria para a idade, né, a gente precisa cuidar também, tomar esses cuidados. Quero ouvir um pouco a Camila, né, sobre essa questão. A gente falou, já ouviu ela trazer ali o exemplo, né, do combinado no sentido dos limites para essa utilização em algumas fases da vida, com embasamento de pesquisas, mas a gente vê que é realmente uma questão desafiadora, né? Os relatos que já vão se apresentando aqui da nossa audiência mostram muito essa dificuldade de pais de lidar ali com esse apelo, com essa atratividade que tem o telefone celular. Então, existe uma forma de lidar de maneira saudável, quer dizer, a gente também não poderia talvez demonizar a tecnologia por ela ser parte da sociedade, da vida, e sim achar um equilíbrio aí nessa utilização? Não, de fato, eu concordo muito com isso que a Bruna falou, que hoje as telas, elas já fazem parte da nossa vida, né? Não tem como a gente acreditar que as crianças não vão ter acesso nenhum, de forma nenhuma. E eu acho que é muito importante também a gente qualificar essa conversa, né, essa discussão, para ser mais específico, a gente sair dessa conversa superficial de telas e tecnologia, né? Não é sobre ser contra ou a favor de telas e tecnologia. Existem telas e telas, existem tecnologias, existem conteúdos, existe quantidade, existe uma infinidade de detalhes que precisam ser levados em consideração. Então, entendemos que crianças, sim, têm acesso a telas diversas, desde que nascem, praticamente. É importante, eu acho que, né, como a Bruna falou, que a gente, como pais, esteja tentando ao máximo entender o que é o conteúdo adequado para aquela idade, né, e qual a quantidade de horas, né, que seja minimamente também saudável para cada idade, né. Então, eu tenho filhos hoje de 9 e 5 anos, com certeza eles assistem, né, assistem televisão, assistem, quando a gente viaja tem joguinho, né, num celular emprestado ou no tablet, né, mas é um joguinho offline, é um joguinho de criança, joga ali durante aquela meia hora, né. Quando tô cheio de gente aqui em casa final de semana, né, e eu tô distraída, conversando, cuidando das coisas da casa, servindo as pessoas, e as crianças pegam o celular da avó emprestado e de repente some, cadê a criança? Cadê? Tá com o celular da avó trancada no banheiro. Eu fico preocupada com o que ela tá vendo ali, porque o celular da avó, da minha mãe no caso, não tem controle parental, não tem barragem do tipo de conteúdo que ela vai conseguir acessar. Ela vai conseguir entrar no YouTube, ela vai conseguir entrar no Google, ela vai conseguir ver qualquer coisa, né? Da mesma forma que vai chegar na casa de um amiguinho e vai brincar com o tablet do amiguinho, eu não sei também qual é o tipo de controle que aquela família coloca ou não na tela, né? Então, é importante a gente qualificar essa conversa, né? É lógico, tá tudo bem eu pegar o meu celular, mostrar para ela um vídeo no YouTube super educativo, interessante, de algo que a gente está conversando, né? Fazer uma pesquisa, olha só que interessante isso daqui, um desenho animado, né? Agora, é completamente diferente eu largar o celular na mão de uma criança no YouTube com aquele algoritmo infinito que vai recomendando conteúdos cada vez mais viciantes e muitas vezes inadequados, né? Mesmo no YouTube Kids. Então, eu acredito muito que nesse momento a gente precisa se aprofundar
e entender o que as crianças estão assistindo, em que idade, em qual quantidade, né? E aí, quando a gente fala também sobre o celular, né, e aí voltando um pouquinho sobre a proposta do Movimento Desconecta, por que a gente foca tanto no smartphone, né? Porque o smartphone é o celular, é a internet no bolso, é a internet na palma da mão a todo momento. E o nosso controle, o nosso monitoramento, que já é difícil acontecer na vida normal, né, com os dispositivos que já existem em casa, fica impossível quando é via celular, que é da criança. Porque ela vai querer levar aquilo para qualquer lugar, né, porque ela vai ter no quarto, porque vai ter o acesso à rede social muito mais fácil, né? O WhatsApp, que geralmente não é visto como rede social, mas e a grande maioria dos problemas que tem acontecido hoje em dia, que a gente vê até de notícia de jornal, da criança que infelizmente teve um suicídio, né, na escola X ou Y, que a gente tem ouvido casos bem graves, acontecem no WhatsApp. Então, smartphone, gente, não tem justificativa de se entregar um smartphone para uma criança. Não tem justificativa nenhuma. Precisa se comunicar com a criança, a criança está indo para algum lugar, eu quero me comunicar com ela. Ela realmente está indo sozinha? Já é uma criança que tem idade para estar andando sozinha, sem nenhum adulto? Tá bom, então dá um telefone sem internet. Dá um telefone daqueles antigos, né, que a gente começou a ter quando o celular foi inventado, né? Que vai fazer uma ligação, você vai conseguir contactá-la, ela vai conseguir te contactar, mas não vai ser aquela distração constante na mão de uma criança, né? E não vai ser uma porta para os riscos que existem por aí, né? Uma coisa que é muito importante a gente colocar, acho que já tem sido falado bastante, mas vale a pena repetir. A gente está prendendo as nossas crianças cada vez mais em casa com medo dos perigos da rua e a gente está largando elas para perigos muito maiores dentro de casa, através do celular e das redes sociais, né? E aí, às vezes, até pelo computador, né? Se não tiver um controle parental, se não tiver um controle do acesso que elas estão tendo, isso pode acontecer também pelo computador, pelo tablet, e aí é indiferente a tela, né? O que importa é o conteúdo que está sendo acessado. Então, assim, qualificar essa conversa é importantíssimo. E lembrando que as redes sociais, elas são desenvolvidas com algoritmos hoje por neurocientistas, né, especialistas, propositalmente para viciar. Então, é muito injusto a gente achar que crianças e adolescentes que ainda têm o cérebro imaturo, não têm o desenvolvimento, né, do córtex frontal suficiente para conseguir controlar os seus impulsos, e que nem nós adultos conseguimos, é injusto a gente achar que as crianças vão conseguir, né? Eu, de forma nenhuma, deixaria uma criança ter acesso a bebida alcoólica, a cigarro, a substâncias viciantes, antes de 18 anos, primeiro porque é contra a lei, né? E segundo porque nem se não fosse contra a lei, eu também deixaria, né? E é isso que a gente está fazendo com celulares. São substâncias altamente viciantes que agem nas mesmas zonas do cérebro que a cocaína, né? Acionando as áreas de prazer. E o que a gente vê também como mãe e os relatos que a gente recebe, né, aos milhares nas redes sociais, é que o momento que você dá o celular para uma criança, para um adolescente, e tudo bem, não são todos, tem criança que é super madura, que não se vicia, que usa de vez em quando, mas, gente, isso é exceção. A grande maioria acaba se entregando àquele vício. E aí, o que acontece? Tudo que acontece fora do celular passa a ser menos interessante. Porque pensa, gente, a gente está sendo viciado, a gente gosta, a gente senta ali de vez em quando, abre ali no Instagram, e de repente, quando a gente pisca, nossa, passou uma hora, não é? Imagina para as crianças. Então, o que acontece? Você dá o celular para a criança que tem 10, 11 anos, daqui a pouco ela tem 12, 13, e de repente virou, né, os pais relatam isso, viraram crianças deprimidas, né, adolescentes completamente isolados, muito tristes, e com os problemas de saúde mental que a gente vem vendo aí nos gráficos, né? Então, por quê? Porque
tudo no celular vai ser mais interessante do que da vida normal. Gente, a adolescência não é fácil. Você tem que estar aprendendo a se relacionar com as pessoas. Eles são tímidos, né? É desconfortável você chegar e ter uma conversa com as pessoas, ter relacionamentos interpessoais, né? Os adolescentes ficam se comparando, são inseguros, tem a questão do corpo, né, da aparência. E aí você acha um refúgio no celular, especialmente nas redes sociais, e você vai se esconder cada vez mais naquele universo. E vai se isolar cada vez mais no mundo físico. Então, eu não acho que é uma aula mal dada ou mal planejada que está concorrendo com o celular. Eu acho que é injusto qualquer aula concorrer com o celular, né? Então, a gente tem dificuldade de se concentrar na reunião de trabalho quando está na frente trocando mensagem no WhatsApp, né? Vamos ser realistas, vamos ser honestos de que estamos, como sociedade, todos sendo vítimas da tecnologia, né? Significa que a tecnologia a gente vai demonizar? Não, a tecnologia pode nos trazer muitos benefícios. Vamos aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Né? A gente precisa... Mas entra isso, né? Entra também o nosso trabalho junto à política pública para desenvolver regulamentação que seja mais adequada à maturidade cognitiva e neurológica de cada faixa etária, né? Hoje é um mundo sem lei, é uma área completamente regulada, onde tem uma idade mínima de 13 anos que já é baixa, mas que nem é respeitada, né? Então é isso, gente. Não dá, do jeito que dá, assim, é uma tecnologia muito nova, né? Tem 10 anos. Então a gente ainda vai desenvolver, a gente ainda vai criar as proteções através de política pública que são necessárias. Enquanto elas não existem, a gente precisa atuar como eu, pelo menos, estou atuando como mãe que quer proteger os meus filhos. E da mesma forma, a gente, né, tem conseguido aí sensibilizar muitas outras famílias, mães e pais, para protegerem os seus filhos e os amigos dos filhos, enquanto a nossa política pública não avança na velocidade que precisa, né? Não para dizer que já tem avançado, eu acho que esse ano fizemos muitos avanços, né? A gente já está quase aí finalizando algumas políticas públicas de proibição em celulares em escolas, né, no estado de São Paulo. Se Deus quiser, acho que está para ser aprovado hoje, se eu não me engano. E também a nível nacional, e outras que estão surgindo para começar a falar de regulamentações mais sérias e importantíssimas que são necessárias. Muito bem, a gente falou agora nesse apanhado geral, né, que nós ouvimos aqui da Camila, também a pontuação referente ali a uma concorrência injusta em relação às aulas. E eu quero passar a palavra para a Kátia, levantando também, né, o desafio da utilização das telas como ferramentas de estudo. Quero sua avaliação aí, Kátia, como é que está o caminhar aí dessa questão na área pedagógica, por favor. Eu entendo a Camila, mas em alguns pontos a gente vai se complementando e também vai criando aqui uma discussão. As políticas públicas são importantes, sim, mas como a gente sabe, ela acabou de contar, né? Ele pega o celular, a gente outro dia estava num evento e os pais contando que aí eles pegam e vão se esconder em tal lugar com o amiguinho para ver aquilo que é proibido. Então, gente, a questão da educação, educar é muito maior que proibir. Educar vai muito além. Curitiba tem um andar novo num shopping, que não precisa falar o nome aqui, porque eu não quero fazer propaganda, e eles fizeram um espaço fantástico para as crianças brincarem, e tem uma placa lá dizendo que cada pai é responsável pelo seu filho. E aí foi a coisa mais linda que eu vi. Eu sou apaixonada pela tecnologia, vou defender a tecnologia porque eu entendo que para o futuro as crianças e os jovens precisam dela e precisam aprender a usar com criticidade e criatividade. E aí estava escrito que cada pai tinha que cuidar do seu filho. E foi uma ótima lição não para os filhos, mas foi incrível porque os filhos tiveram algo para fazer, muito motivador, muito interessante, e os pais tiveram que cuidar dos seus filhos, então também não puderam ficar no celular. Porque o que a gente vê hoje muito é o posicionamento também, como ela trouxe, né, dos adultos que ficam conectados. Se eu ficar sem olhar como agora meu telefone, em uma hora tenho mais de 200 mensagens de trabalho, de situações que estão acontecendo. Agora, o que eu penso em relação à escola, né, as telas na escola? Quando nós falamos de telas, nós falamos de todas. E aí, então, por exemplo,
tem uma quantidade de recursos que é oferecida pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Curitiba para as escolas, que vai desde um microscópio que você olha dentro do notebook, lanternas, óculos de realidade virtual, e eu acompanhei nas escolas o trabalho das professoras e eles estão fazendo coisas fantásticas. Os alunos dizem assim, eu sou pesquisador. Eles vestem jalequinho, põem óculos e dizem, eu sou um pesquisador. E eles estão envoltos à tecnologia o tempo todo. Eles estão fazendo um trabalho incrível. Então, o que é maravilhoso em relação a isso? Eu tenho, num grupo de crianças da educação infantil, por exemplo, um que está ali com o microscópio vendo o bichinho que tem dentro da amora. O outro está com a lanterna criando histórias com sombras. O outro está ali com óculos de realidade virtual, entendendo como eram os dinossauros. E aí eu tenho outro criando no Scratch uma história que depois ele vai ver animada. E eu tenho a aluna X que pega o celular e diz assim, eu estou aqui e vou contar para vocês o que os meus colegas estão fazendo. A Kátia está fazendo isso, a Fernanda está fazendo aquilo, a Bruna está fazendo aquilo e a Camila está fazendo aquilo. Isso é usar a tecnologia, usar as telas para aprender, para criar, para se desenvolver. E nós não podemos excluir os nossos estudantes. Isso é muito perigoso, né? Isso tem um viés político e a gente não vai entrar aqui porque não vem ao caso. Mas olha só, nós temos pesquisas e dados seríssimos relacionados a isso que dizem sobre a vala. E o que vai acontecer, gente? E esse estudo que eu estou fazendo é muito sério, de pensarmos no presente, futuro próximo e futuro a longo tempo. O que acontece? Nós vamos ter um mundo dos curiosos e dos não curiosos. Aqueles que têm acesso à oportunidade e aqueles que não. No meio desses dois vai ter uma vala gigantesca. E nessa vala, eu não quero meus netos, porque meu filho já está, né, bem grande. E o que para isso a educação precisa fazer? Ela tem um papel fundamental. A escola tem que ser o lugar que traz oportunidades. Pensem, nós estamos falando de escolas particulares, onde os pais têm acesso e eles vão ensinar os seus filhos e está tudo bem, mas nós temos escolas públicas que, se não for ali, os estudantes não têm essa formação. Eles não têm aonde aprender a usar, nem como se aprimorar em relação às tecnologias. E o que vai acontecer com eles? Eles vão ficar à margem, eles não vão ter como trabalhar, eles não vão fazer parte da sociedade. Então, nós temos as questões da neurociência, e por isso que a minha discussão, e não é uma discussão leviana, e o que eu estou trazendo aqui é uma discussão muito profunda, porque nós temos as questões, sim, socioemocionais, relacionadas ao cérebro, desenvolvimento, as questões emocionais, mas nós tínhamos tudo isso também sem as telas, muitas das coisas, né? Claro que se ampliou muito mais com o uso da tecnologia, porque o que ela faz no cérebro é muito mais sério. Mas nós não podemos esquecer da responsabilidade da educação de mostrar um mundo para os estudantes. Porque com o celular eu posso visitar o Museu do Louvre, eu posso viajar pelo universo. Hoje, com a inteligência artificial, as crianças estão criando histórias, conversando com personagens que já morreram. Então, eu não posso privar, né? Eu, como educadora, quando eu digo eu, porque é a minha fala e é o que eu acredito, eu não posso privar os estudantes disso. Na universidade, nós começamos a formar os professores quando saiu a inteligência artificial, para que eles aprendessem a usar, para que nós pudéssemos usar com os estudantes, e nós estamos ensinando os nossos estudantes a usar com responsabilidade, com criticidade, com criatividade, dizendo para eles assim, você tem que dizer que usou, você tem que ser ético, porque olha só o que os alunos faziam, copiavam da Barça, que eu sou da época da Barça, copiaram do Google e agora copiam da inteligência artificial. E o que foi ensinado para eles? Não é isso. Nós precisamos de uma sociedade que pense, e a Unesco está muito preocupada com isso. Não é proibindo, e eu acredito em políticas públicas que realmente façam isso, que criem, por exemplo, um Ministério de Futuros, que vá trabalhar com letramentos de futuros, que vá trabalhar com essa pedagogia inovadora, que vai ensinar as crianças, tudo bem, por que você não pode usar? O que acontece no seu cérebro? Vem aqui que eu vou te mostrar com essa animação feita com tecnologia dentro de um celular, o que está acontecendo com o seu cérebro. Aí você vai entender por que você tem que ficar menos tempo. Eu não estou falando que nós vamos deixar o tempo todo, nada disso. Eu estou dizendo que é importante que nós tenhamos, sim, um planejamento, uma estrutura, que tudo isso seja muito bem organizado e dentro
pensamento que nós chamamos de didático, pedagógico, tecnológico, isso não se perca. Porque a proibição, o que ela está fazendo? Ela está criando uma vala gigantesca. Porque nós não estamos falando das crianças que têm um nível social excelente, que aí os pais controlam, resolvem entre os amigos, tem um convívio diferente. Nós estamos falando daqueles que, se não tiverem oportunidade na escola, não vão ter. E o que vai acontecer com a nossa sociedade? Então, é uma discussão muito mais profunda, porque nós temos as questões da neurociência, as questões socioemocionais, mas nós temos as questões políticas, educacionais e culturais, e do trabalho, porque o trabalho é o que nos mantém hoje. Então, é uma discussão muito, muito mais profunda, nós podemos ficar aqui horas, porque sempre nós vamos ter que olhar a pessoa de forma holística, nós temos que olhar de forma integral e integrada. E ela tem as questões socioemocionais, mas elas têm as questões que ela precisa se alimentar, ela precisa ter onde morar. Então, nós não podemos desvincular as duas coisas. Eu acho fantástico isso, eu acho que tem sim, os pais têm que ser conscientizados, mas como esse shopping, o que vai ser colocado no lugar, então, de legal, para que as crianças lá, ninguém queria celular, estava todo mundo brincando, e os pais também não, porque eles estavam ocupados cuidando dos seus filhos. O que vai ser oferecido no lugar? Mas, em algum momento, a tecnologia tem que se fazer presente, porque nós temos que preparar essa sociedade, e a sociedade depende das crianças e dos jovens, mas tem que ser uma sociedade saudável. Então, olha o nosso desafio. É um desafio gigantesco, porque nós sabemos o que precisamos fazer e temos que fazer isso mantendo todo mundo saudável, mentalmente saudável. Professores também, pais também, crianças e adolescentes. É toda a sociedade. Muito bem, agora são 3h58. A gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso programa. Eu tenho que agradecer imensamente aqui as minhas convidadas, a Bruna Santana, a Camila Abruzzi e também a Kátia Etienne, e a você, ouvinte da Jovem Pan News, que participou com a gente, tá? O Alberto Ferreira, por exemplo, colocou lá ótimos pontos de vista. Eu também sou contra a proibição, precisamos educar em casa. E a nossa enquete perguntou hoje se a audiência da Jovem Pan News viveria bem sem internet. 71% responderam que não e 29% responderam que sim. Muito obrigado, ouvinte da Jovem Pan News. Esse programa tem produção do Brian Valêncio. Está chegando o RIC Notícias Opinião, e você não esquece, esse Grupo RIC é jornalismo de resultados.